Estamos de volta, 1h35 da manhã. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. E eu convido você a começar a sua semana muito bem informado, na minha companhia. Os alunos de escolas públicas que não têm ar-condicionado vão ganhar um refresco. A falta do equipamento que serve de alívio em dias como os atuais, com temperaturas bem acima da média, traz sérios riscos para a saúde das crianças, professores e dos funcionários em geral. Por isso, o Rio de Janeiro diminuiu a carga horária de trabalho. Por conta do calor intenso no estado do Rio de Janeiro, escolas estaduais da rede pública de ensino que estiverem sem aparelhos de ar-condicionado em funcionamento terão permissão para reduzir a carga horária em até 50% ou adotar rodízio de turmas nas salas de aula. A medida faz parte de um pacote de ações anunciado pelo governo do estado do Rio nesta última quarta-feira. No total, cerca de 180 escolas estão sem ar-condicionado. A previsão é que essas unidades sejam climatizadas dentro de 90 dias após o fim do período de verão. A medida foi tomada em meio à onda de calor e tem como objetivo preservar a saúde dos alunos dessas escolas. Segundo a Secretaria de Educação, as unidades que optarem pela redução da carga horária terão que disponibilizar o conteúdo pedagógico por meios digitais. Todas as unidades escolares receberam diretrizes para reforçar a hidratação dos estudantes, oferecendo merendas mais leves e evitar atividades ao ar livre. A Secretaria informou também que está distribuindo ventiladores para minimizar o calor nas salas de aula. Lembrando que, recentemente, a cidade atingiu pela primeira vez o nível 4 do protocolo de calor, atingindo altas temperaturas ao longo da semana. O consumo elevado de alimentos ultraprocessados pode aumentar em mais da metade o risco de casos de depressão entre a população. Um novo estudo foi feito por pesquisadores da USP, Universidade de São Paulo, utilizando dados de 13 mil pessoas de 6 capitais do país. Os resultados obtidos mostram uma associação entre o consumo elevado de ultraprocessados e a persistência dos episódios depressivos. Pessoas do grupo que consumia mais industrializados tiveram 58% a mais de chances de ter pelo menos 2 diagnósticos para a doença ao longo dos 8 anos do estudo do que aqueles do grupo com a dieta mais saudável. Publicada no Journal of Academy of Nutrition and Dietetics, a pesquisa foi realizada a partir de dados do Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto. Os mais de 13 mil participantes foram divididos entre aqueles que não receberam nenhum diagnóstico para a doença ao longo dos 8 anos da pesquisa, os que tiveram apenas um quadro ou os que foram diagnosticados 2 vezes ou mais. Entre todos os participantes, a presença de industrializados no dia a dia variou entre 0% e 72%. Os pesquisadores também fizeram um recorte analisando a evolução da saúde mental apenas dos participantes que não tinham depressão quando o trabalho começou. Para se ter ideia, o consumo aumentado de ultraprocessados aumentou o risco de depressão em 30%. De acordo com o levantamento, cortar industrializados na dieta pode trazer benefícios. O estudo simulou cenários em que os participantes reduziriam o consumo de ultraprocessados em 5%, 10% e 20% de suas calorias diárias, substituindo-os por alimentos não processados ou minimamente processados. Uma mudança de apenas 5% do cardápio levou a 6% de redução no risco de depressão. Com um corte de 20% nos alimentos industrializados, o risco para a doença caiu em 22%, segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira, publicado pelo Ministério da Saúde. Alimentos ultraprocessados devem ser completamente evitados, não havendo nenhuma porcentagem mínima de recomendação. No ano passado, outra pesquisa brasileira já havia mostrado uma correlação entre o consumo de industrializados e a ocorrência de sintomas depressivos. O estudo realizado com 16 mil adultos, inicialmente sem diagnóstico de depressão, coletou dados via questionários online semestrais sobre hábitos alimentares e saúde mental. O levantamento mostrou que há um risco 42% maior de desenvolver sintomas depressivos em indivíduos
cuja dieta inclui quase 40% de ultraprocessados. Mais um voo de brasileiros deportados dos Estados Unidos chegou ao Brasil na última semana. Os 101 passageiros saíram do aeroporto de Alexandria, no estado da Louisiana, à 1 da madrugada de sexta-feira, pelo horário de Brasília. Segundo Itamaraty, a aeronave fez uma parada técnica em Porto Rico e aterrissou em Fortaleza por volta das 9 horas da manhã. Um avião da Força Aérea Brasileira foi designado para fazer o deslocamento dos deportados até Belo Horizonte, em Minas Gerais. Este é o terceiro voo com brasileiros banidos dos Estados Unidos por viverem ilegalmente no país. E agora eu convido você a mudar um pouco de assuntos para nós falarmos um pouco sobre esportes. Isso porque um árbitro que apitava uma partida do Inter Miami não perdeu a oportunidade. Apitou o fim da partida e foi pedir um autógrafo ao Messi. O resultado é meio claro para todo mundo. Teve uma punição para o juizão. O árbitro Marco Antônio Ortiz Nava, da partida entre Inter Miami e Sporting Kansas City, será punido pela CONCACAF. Isso porque, após apitar o fim do jogo, o árbitro foi abordar Lionel Messi e teve uma breve conversa com o craque. Segundo a imprensa norte-americana, o árbitro pediu a camisa de Messi e um autógrafo para um familiar. E o argentino concordou em entregar para ele no vestiário. Segundo a CONCACAF, o árbitro admitiu o erro, se desculpou pelo episódio e aceitou a ação disciplinar. Ela informou ainda que a atitude não se alinha com o Código de Conduta da CONCACAF. A entidade não especificou qual será a punição de Nava. Messi atuou os 90 minutos da partida contra o Sporting Kansas City e fez o gol da vitória por 1-0. O jogo foi disputado em um frio de menos 14 graus. Enquanto aqui no Brasil está muito calor, lá nos Estados Unidos é um frio muito forte. Bom, nós chegamos ao final de mais uma edição, mas se você quer rever as notícias completas dessa edição, ela já está lá no YouTube. Corre lá, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum detalhe. E eu agradeço a sua companhia e não se esqueça que nós temos um encontro marcado às 2h50 em mais uma edição do Jornal Toda Hora. Te espero, hein? Até já, tchau, tchau!